é uma questão importante para quando você quer pensar no seu futuro, quando você começa a andar. Você tem que saber do ponto de partida, do lugar de onde você está saindo. Não importa onde você quer chegar. Se você não sabe onde é que você está, como é que você faz para poder saber qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar onde você quer? Na verdade, então não tem muita dúvida com relação a isso. Você tem que saber onde é que você está para poder saber qual o caminho que você vai percorrer para chegar onde você quer. E o nível financeiro, ele está dentro do arquivo de acerto de contas, porque é você olhar para o momento que você está vivendo agora. O momento em que você vive com o seu dinheiro, como é que você trata as suas contas, como é que você consegue passar o mês, quais são os gastos que você tem que são maiores. Esse nível financeiro é como se fosse um retrato do momento em que você está vivendo agora. Ok? Tá dando para entender aí até aí? Aqui para a gente poder se encaixar, né, se enquadrar, se encontrar melhor, você tem 7 níveis financeiros diferentes para você poder se encontrar, né? E dependendo desses níveis, desse nível que você está, você consegue entender quais são os passos que você tem que fazer, o que você tem que fazer enquanto você estiver dentro desse nível para você alcançar os próximos passos, alcançar os próximos níveis. Então, os 7 níveis financeiros são os seguintes. Vai vendo aí. Eu vou começar do pior para o melhor nível financeiro. O primeiro nível financeiro é você com dívidas fugindo de controle. Você não tem controle daquilo que você gasta, você não tem controle das suas dívidas. Você tem dívidas inadimplentes, ou seja, dívidas atrasadas. Você tem, muitas das vezes você tem o nome sujo por conta disso. Você atrasa as contas, você não consegue pagar elas em dia. E hoje a gente vive um cenário no Brasil onde a gente tem quase 40% das pessoas adultas, né, da população adulta do nosso Brasil, que são endividadas, que são pessoas que têm dívidas no nome, né, dívidas em atraso. O nome no SPC, no Serasa, são dívidas atrasadas. O segundo nível, então, são pessoas com as dívidas controladas. Certo? As pessoas que conseguem controlar as dívidas, né? Que, beleza, não conseguem guardar parte daquilo que ganham, mas também não estão atrasando as dívidas, né? Pagam as dívidas, as contas todas em dia. Tem gastos que são grandes, mas possui esses gastos, né? Essas contas todas são pagas em dia, mesmo que não sobre nenhum dinheiro para você no final do mês. O terceiro nível, então, é da pessoa que gasta menos do que ganha, mas não poupa. Essa pessoa não tem o costume de poupar parte dos ganhos dela. E esse cenário é muito comum até, né? Porque as pessoas, como elas não se planejam para poder acumular patrimônio, não se planejam para poder acumular parte dos ganhos dela, isso fica meio que ao acaso, né? Ela acaba ganhando, ela recebe o salário dela, vai pagando as contas, vai pagando as coisas, e o dinheiro que sobra aqui e ali é um dinheiro que ela gasta no final de semana, gasta normalmente com lazer, né? De alguma forma. Esse então é o terceiro nível. O quarto nível, então, são das pessoas que estão, bem-vindo aí, quem entrou, bem-vindo. O quarto nível financeiro, estou falando aqui dos níveis financeiros, tá bom? Para a gente fazer o acerto de contas. O quarto nível financeiro, então, são das pessoas que estão poupando todos os meses e ainda estão montando uma reserva de emergência. São as pessoas que estão preocupadas ali com os imprevistos do que pode acontecer, né? São pessoas que estão preocupadas com isso e estão pensando um pouco mais no futuro delas. Aí você já começa a pensar de forma diferente. Isso hoje representa menos de 20% dos brasileiros, tá? Menos de 20% dos brasileiros hoje tem algum tipo de poupança, né? Guardam dinheiro de forma intencional, né? Guarda o dinheiro porque quer construir alguma coisa no futuro, quer formar patrimônio ou alguma coisa parecida. E aí vamos para o quinto nível, que é a pessoa que tem a reserva de emergência pronta. E essa pessoa que já tem a reserva de emergência pronta, ela pode estar pensando em atingir um próximo nível ou não. Muitas pessoas chegam nesse patamar
isso é importante frisar aqui, muitas pessoas quando chegam no patamar de uma reserva de emergência pronta, ela não sabe mais qual é o próximo passo que ela tem que dar, qual é o próximo nível que ela tem que atingir. Porque normalmente essa pessoa vai se sentir um pouco mais confortável do que as outras. Ela não tem dívida atrasada, ela já consegue guardar dinheiro de forma intencional, ela paga todas as contas em dia. Então ela não tem uma preocupação tão grande não sabendo, não tendo educação financeira, ela não tem uma preocupação tão grande em acumular patrimônio, né? Ela já se sente confortável ali porque ela tem a reserva dela de emergência, caso aconteça algum problema ela tem um dinheirinho guardado. Só que normalmente essa pessoa não sabe o que fazer com esse dinheiro, ela não sabe qual é o próximo passo, o que ela tem que fazer depois disso para continuar atingir o próximo nível financeiro. E aí a gente vem para o 6º nível financeiro, o penúltimo nível, que são as pessoas que estão investindo para atingir os próprios objetivos. São pessoas que já definiram ali o que elas querem, até onde elas querem ir, o que elas querem atingir, né, aonde elas pretendem chegar, e elas estão investindo para o futuro delas. Aí você tem a diferença da pessoa que está apenas com a reserva de emergência pronta, né, e em conjunto, porque a pessoa que tem a reserva de emergência pronta, ela já consegue investir melhor, né, porque ela tem um dinheiro que vai sempre sobrar para ela, porque ela está com a reserva pronta, e aí tem a certeza de que os imprevistos delas estão ok, e ela pode se arriscar um pouco mais, de repente fazendo investimentos com um pouco mais de risco e coisas parecidas, né? Esse é o 6º nível financeiro. O 7º nível financeiro, então, são das pessoas que estão vivendo de renda. E esse nível, o nível, então, o nível master aqui, eu posso colocar para você, que é da pessoa que está vivendo de renda. A pessoa que vive de renda hoje, isso quer dizer o quê? Que ela já tem dinheiro suficiente, patrimônio suficiente, acumulado, que gera rendimento para ela, que é o suficiente para pagar as contas dela do mês. Uma pessoa que hoje que vive de renda, ela pode ter o dinheiro dela investido, alocado em algum lugar, a reserva de emergência dela pronta para algum imprevisto, e o dinheiro em que ela recebe, seja mensal, seja semestral ou mesmo anual, das empresas de que ela comprou, de quem ela é sócio, ela recebe parte desse dinheiro ali. É o mesmo que você, por exemplo, que comprou uma casa e deixou ela alugada e recebe aluguéis todos os meses. É como se você tivesse vivendo daquele aluguel que você recebe daquela casa que você comprou ali, entendeu? Esse é o nível da pessoa que atingiu o nível 7 e hoje está vivendo de renda. É importante você frisar o seguinte: não importando qual nível financeiro você se encontra hoje, existem coisas que você pode fazer para você atingir o próximo nível. É óbvio, nada na vida é fácil, nada é dado para a gente de mão beijada, né? Nada vem fácil para a gente, mas existem alguns pontos, algumas coisas que você pode fazer para que seja mais fácil para você chegar até lá. É muito mais difícil, posso dizer para você, isso inclusive eu sinto muito isso na pele, senti muito isso na pele. Já tem 2 anos que eu estou fazendo investimentos, e como meus investimentos estão frisando justamente esse último passo de viver de renda, ele é um objetivo, ele é extenso. Não é da noite para o dia em que você compra um ativo, no dia seguinte você está rico e por aí vai. Existe um caminho inteiro para você caminhar, estratégias que você pode utilizar para poder chegar até lá. E o que eu ia falar para você, que eu estou vivendo na pele, inclusive vivo isso até hoje, é que muitas pessoas com quem hoje eu convivo, elas têm pouquíssimo contato com investimentos. Muitas dessas pessoas têm dívidas atrasadas, muitíssimas pessoas dos níveis que eu conheço, né, das pessoas que eu conheço, muitas pessoas estão alocadas nesse nível o que o Gustavo Cerbasi chama de corda bamba. É a pessoa que fica entre pagar as contas em dia e não conseguir pagar as contas, não conseguir fechar as contas no fim do mês. E hoje, então, eu quero dizer para você aqui algumas coisas que você pode fazer, dependendo desse nível que você está. Eu vou dizer para você aqui de forma estratégica, coisas que pontos que você tem que olhar, né? Onde você tem que frisar hoje para você atingir o próximo nível, ok? Então, para as pessoas que estão com as dívidas fugindo de controle, esse é o nível financeiro mais preocupante de todos, você pode ter certeza.
Porque as pessoas que estão com dívida fugindo de controle ali, elas inviabilizam os objetivos que elas querem atingir. Fica muito complicado para você conquistar os seus sonhos. Tudo fica mais complicado, porque você deve um dinheiro, você fica preocupado, você não consegue viver muitas vezes, você não consegue viver plenamente, viver tranquilo, porque você está sempre preocupado com a conta que você tem que pagar, se essa conta vai fechar, será que esse mês vai dar certo, se não vai. A pessoa que tem o nome sujo, por exemplo, quem está com a dívidas fugindo de controle, normalmente tem um nome sujo. E essas pessoas ficam com a carta de crédito, né? O crédito para ela é escasso. Praticamente nenhuma empresa oferece crédito para as pessoas que têm o nome sujo. E aí essas pessoas não conseguem conseguir dinheiro na praça, qualquer imprevisto acaba tirando ela do sério. Eu também senti na pele isso, posso dizer para você que para as pessoas que vivem dessa forma, né, na corda bamba ali, elas têm um ciclo de vida muito, muito difícil. Porque isso não atinge só ela, atinge também as pessoas que convivem com ela, as pessoas que vivem com ela. Posso dar exemplo aqui, sem citar o nome de ninguém, de pessoas que fazem a compra de itens, por exemplo, na porta, pessoas que têm o nome, acabou de sair, ficou 5 anos com o nome sujo, mas conseguiu tirar o nome lá com algum acordo que fez. Mas essa pessoa não consegue atingir o próximo nível porque ela volta a fazer, ela tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes que ela sempre fez e acaba levando ela para o mesmo lugar. Daqui a pouco ela não consegue mais pagar todas as contas que ela tem. Vira um ciclo vicioso ali, né? E aí o que essa pessoa pode fazer? Né? Qual a estratégia que ela pode tomar para poder atingir o próximo nível? Cara, a primeira coisa que você vai fazer é necessário. Você vai ter que dedicar um tempo maior para você diagnosticar a tua vida financeira. Você vai ter que dar um tempo maior para estudar. Você vai ter que aprender como que o dinheiro funciona, como que você funciona com o dinheiro. Porque a forma com que a gente trata o dinheiro faz toda a diferença na nossa vida. Para pessoas, por exemplo, que acabaram de começar a trabalhar, pessoa que começou a trabalhar agora, pessoas que estão atingindo o primeiro emprego, por exemplo. Essas pessoas não têm gasto nenhum. Muitas das vezes a pessoa que está indo para o primeiro emprego, ela mora junto com os pais, por exemplo. Essa pessoa não tem renda nenhuma. Né? Ela mora junto com o pai é quem sustenta ela. Até ela receber o primeiro pagamento dela, ela não tem conta. A partir do momento em que ela tem a consciência de que ela vai receber um salário ali mensal, ela já tem dívida, ela já tem gasto, ela tem tanta coisa que ela quer fazer que ela acaba não conseguindo fazer nada. Isso atinge várias pessoas, isso é com praticamente todo mundo. Isso não é exclusivo seu, não é exclusivo de uma pessoa só. Isso acontece com todo mundo, porque a maior parte dessas pessoas não tem planejamento. E como a gente é ensinado pelas pessoas que rodeiam a gente, se as pessoas que vieram antes da gente, nossos pais, nossos avós, pessoas com quem a gente conviveu, se elas têm esse mesmo hábito, é normal, é comum que a gente repita isso que essas pessoas fazem. Porque a gente não teve outra experiência, a gente não sabe como lidar com o dinheiro. Então, eu, por exemplo, eu fui me aprofundar em saber como que funciona o dinheiro, como que eu faço para poder atingir novos níveis. Eu fui atrás disso porque me incomodou profundamente a forma com que eu vivia com os meus familiares. Eu sempre vi as pessoas com muita dificuldade financeira e não conseguiam atingir o próximo nível porque elas não sabiam o que fazer. Elas não conseguem, muitas das vezes elas não conseguem enxergar nem que é elas que estão causando esse problema para elas mesmas. Ela gasta o dinheiro todo dela, por exemplo. Essas pessoas têm o costume de gastar 100% da renda e às vezes até mais que isso, 110%, 120% da renda, fazendo com que ela não consiga pagar as contas dela todo dia. E isso é um ciclo horrível, né? É péssimo para a família, para ela, para as pessoas que moram junto com ela, para os familiares, para todo mundo, para os amigos. Diagnosticar então a sua vida financeira é o primeiro passo que você tem que fazer. É onde você vai encontrar aquilo que influencia hoje a tua tomada de decisão. O que me leva a gastar todo o meu dinheiro? O que me leva a não ter mais dinheiro no final do mês? O que me leva a gastar tudo aquilo que eu ganho? Existem razões para serem levadas até aí. A nossa tomada de decisão, ela é muitas das vezes emocional. Existe uma pesquisa que foi feita, não vou lembrar aqui para você, nem os dados concretos da pesquisa, né? Que eu não trouxe ela aqui, não vou poder falar isso para você. Mas existe uma pesquisa que foi feita que o maior percentual
das pessoas que têm dificuldade financeira, elas têm um descontrole emocional. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a maior parte das pessoas... E aí, Paruque, tudo bom? A maior parte das pessoas que têm dificuldade financeira, elas também têm algum... Só para poder te enquadrar aqui, a gente está falando sobre o níveis financeiros, ok? As pessoas que têm dificuldade com as finanças dela, elas têm algum problema também emocional. A tomada de decisão dela é feita muito baseada nas experiências emocionais que ela tem. Uma pessoa que fica chateada, que fica estressada, ela pode gastar muito comprando chocolate, comprando um doce. A pegada emocional, ela atrapalha muito a sua evolução financeira. E aí, Kabeli, tudo bom? A gente está falando aqui sobre dinheiro, falando sobre finanças, falando sobre os níveis financeiros. Seja bem-vinda. Eu vou ver se eu consigo deixar essa live gravada aqui no Instagram, porque de alguma forma eu não consegui gravar a minha tela, acho que por conta do microfone, não consegui duplicar o microfone, acho que o Android não faz isso. Eu vou tentar deixar gravada ela aqui, porque o conteúdo que eu estou passando aqui ele é muito extenso, muito importante para você aprender, para você atingir seus próximos níveis financeiros. E aí você vê que a pesquisa ela diz exatamente isso. Você tem uma pegada emocional muito grande para as pessoas que têm dificuldade financeira, porque as decisões delas são tomadas, são emocionais, são de cargas enormes emocionais. E aí você acaba descontrolando o teu orçamento, o teu dinheiro, porque você não tem controle da tua emoção. Então, assim, primeiro passo, então, você vai diagnosticar a tua vida financeira e, posteriormente, você vai olhar para a tua economia, né? Você vai buscar formas de economizar, seja numa compra no mercado, seja estudando preços para itens. Cara, o que mais gasta, o que é um gasto muito grande, muito alto dentro da conta do brasileiro hoje é o mercado. E existe uma razão para isso. A gente vive um momento de inflação enorme, né? Alguns meses atrás a gente comprou, por exemplo, leite condensado, que é um artigo de luxo, leite condensado. Alguns meses atrás ele estava R$2 e pouco. Hoje o leite condensado está na casa de quase R$4, 3 e cacetada, R$3,89. Então você vê que o momento por conta de crises, etc e tal, por conta da questão também da moeda, do real, a gente tem uma inflação muito grande, por conta também da crise da pandemia. A gente tem um problema muito grande por conta da crise. O nosso dinheiro está valendo menos, e aí as coisas ficam mais caras, fica tudo mais caro para a gente comprar. Então você vai estudar formas de economizar no seu dia a dia, seja com itens que você utiliza. Eu, por exemplo, economizo na hora de comprar o meu desodorante, por exemplo. Porque você tem lá para poder comprar ele a venda unitária e a venda dele na caixinha com 3. Ou acho que agora vem a caixinha com 2. Você comprando um só, você paga às vezes R$9, né, no desodorante. Você comprando 2, 3, cada um sai por R$6. E aí, ao invés de eu ir lá e comprar um a cada mês ou um a cada 2 meses, eu vou lá e compro logo os 3 e fico 5, 6 meses sem comprar. Eu economizo na hora que eu faço a compra. A próxima coisa que você vai ter que desenvolver é a tua negociação. Porque se tem uma coisa que a gente tem, a gente como pessoas de classe média baixa, o que a gente mais tem são coisas que a gente gostaria de alcançar. Seja comprar um notebook novo, comprar um telefone novo. A gente tem muitos sonhos, nós temos muitos objetivos que a gente gostaria de alcançar, né, financeiramente. As pessoas gostam de viajar, gostam de fazer, de sair, né, de passar um final de semana em algum lugar. E aí a gente gasta muito dinheiro para poder fazer essas coisas. E a gente acaba gastando muito dinheiro para fazer essas coisas que a gente quer. E isso é necessário para você desenvolver a tua negociação. Você discutir o preço, você falar. Eu já publiquei aqui uma vez falando sobre o preço de prateleira. O preço de prateleira ele é o valor que é dado para todas as pessoas que vão até lá. Pessoas que não conhecem, que desconhecem, não sabem o que quer dizer o preço de prateleira. Né? Você chega até lá e compra o valor que está ali. Aí esse notebook aqui é com 3 mil, vai lá e compra. Não, beleza, vou comprar. Você não estuda, você não procura outros lugares, às vezes na internet é mais barato. Você poderia pedir, contestar o valor dele na internet com o valor da loja. Olha, eu consigo comprar ele por um valor mais barato, mas eu gostaria de sair com ele da loja hoje. Você não pode fazer alguma coisa por mim? Os vendedores, eles estão ali para isso.
As pessoas acham que o vendedor está ali igual o garçom, me traz a bebida, me traz não sei o que, me traz a conta, que eu pago no final. Mas o vendedor não, ele está ali justamente para bater tete a tete com você, ele tem que conhecer o produto e ele sabe sobre o preço. Às vezes você discutir a negociação de preço faz com que você tenha uma economia muito grande, principalmente em coisas que você vai pagar um valor muito alto. Eu comprei, por exemplo, o meu notebook, ele estava na casa de R$3.599, R$3.600. Eu saí de lá com o meu notebook por R$2.900. O meu telefone, eu já nem lembro mais quanto é que era esse telefone na época que eu fui. Eu lembro que na internet ele era mais barato e na loja, quando eu fui, ele era mais caro. E eu ainda consegui comprar na loja, sair com o telefone na mão, por um preço mais barato do que o valor que estava na internet. Tudo porque eu negociei com a vendedora. E a negociação não é uma coisa igual o pitch lá do Shark Tank Brasil, não, que você tem que ficar ali na frente dela e tentar convencer ela de que tá certo. Não, o dinheiro não é meu. Eu ainda estou pagando o telefone, inclusive, o telefone eu comprei parcelado. Mas o telefone não é seu, o dinheiro, você é que escolhe na mão de quem que você vai dar. Então você tem o poder de compra ali. Você pode dizer para ele o seguinte, ó, eu quero pagar X nisso aqui. E se o cara não quiser negociar com você, tudo bem. Existem outras lojas que podem negociar. Foi exatamente o que aconteceu comigo nesse telefone. Eu fui em uma das lojas, eu fui super mal atendido, fui em outra loja praticamente no mesmo lugar, inclusive do mesmo dono, e consegui um desconto enorme. Tudo porque eu negociei. Então é muito importante você desenvolver o hábito de negociar. E o planejamento estratégico, né? Você tem que desenvolver o planejamento estratégico. As pessoas que têm dívidas atrasadas, é muito difícil para ela conseguir pensar em um tempo, né, um período muito grande, enquanto ela não resolver as questões dela do que ela deve, enquanto ela não pagar aquilo que ela deve. E aí, tudo bom? Deixa eu acenar aqui para você. Bem-vindo, eu estou falando aqui sobre os níveis financeiros. Como é que você faz para poder atingir o seu próximo nível? Eu vou ver se consigo gravar essa live aqui que eu abri, porque já tem um tempinho que eu estou aqui falando e tem muito conteúdo legal aqui para você. Falou? Vou ver se consigo deixar ela gravada, deixar ela salva aqui. E aí é importante você ter um planejamento estratégico, porque você precisa construir o primeiro passo antes de atingir, os primeiros passos antes de atingir o próximo nível. Existem coisas que você tem que resolver antes de chegar ali no patamar de... Agora eu vou, para você ver, para você começar a investir, você tem que montar uma reserva de emergência, você tem que ter as suas dívidas controladas, você tem que estar com tudo pago certinho, você tem que estar guardando dinheiro. Não tem como você pular de uma coisa para outra, né? Eu estou com dívidas atrasadas e agora eu vou começar a investir. Não é assim que funciona, né? Você não pula etapas dessa forma. Quem dera se fosse muito bom assim, né? De repente você tá com a dívida atrasada e no dia seguinte você está cheio de dinheiro na tua conta. Seria maravilhoso. Mas não é assim que funciona. Acabei me estendendo demais aqui explicando a primeira parte. De repente eu podia cortar essa live aqui, né? Essa live aqui surpresa, devia cortar ela em pedaços. Vou falar então sobre o segundo nível e até pela questão do horário, vou falar aqui sobre o segundo nível e de repente amanhã à noite eu vou estar trabalhando. Na terça-feira então, na terça-feira a gente marca de vir aqui, de repente um pouco mais cedo para não ficar tão tarde para a gente ficar aqui conversando. Na terça-feira eu volto aqui e falo mais. Segundo nível financeiro então, com as dívidas controladas. O que você tem que fazer para poder atingir os próximos níveis? Para onde é que você vai? Quais são os próximos passos? O que eu faço daqui em diante? Minhas dívidas estão todas controladas, eu não tenho dívida nenhuma. De repente esse pode ser o nível que você está agora. Não tem dívida nenhuma. E quer saber o que você faz para poder atingir o próximo nível. Esse nível financeiro é o mesmo que se declarar na corda bamba. Eu comentei isso aqui. As dívidas controladas indicam que você aprendeu a se manter em dívida com as prestações mensais. Você consegue pagar por aquilo que você detém, né? Isso quer dizer que você conseguiu chegar até ali. No entanto, a base de conhecimento, essa base de conhecimento não é o suficiente para você atingir os próximos níveis. Porque é muito complicado para você, você atingir os teus próximos planejamentos ali, realizar os teus objetivos de médio e de longo prazo, é muito difícil, e você está na corda bamba, porque você tem a dívida controlada, mas você não consegue guardar dinheiro nenhum. Se um imprevisto acontece, se alguma coisa, e olha que imprevisto, vamos combinar, né? No ano passado, foi que em fevereiro para março, que aconteceu o estouro da pandemia, e ninguém estava preparado para isso, né? Seja em questão financeira, seja em questão emocional,
As pessoas não estão preparadas para isso, é um imprevisto. E imprevistos são coisas que acontecem, né? Não tem nada mais previsível do que a imprevisibilidade. Porque é certo de que pode acontecer alguma coisa, você se prepara para ela. E se você está só com a tua dívida controlada, mas não consegue guardar dinheiro, é impossível que você consiga dar um passo maior do que a perna. Então você tem que sair desse nível que você está. E aí os teus próximos passos deverão ser o seguinte: definir as tuas prioridades. Cara, isso é muito importante. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que definir as tuas prioridades. Para selecionar melhor os objetivos que têm maior relevância para você nesse momento, que vão fazer com que você possa guardar mais dinheiro, que você possa realizar as conquistas daquilo que você quer, aquilo que você tem desejo de fazer ou de comprar. Certo? Certo. E uma das coisas que você aprende nesse meio tempo é você criar o hábito de se pagar primeiro. Se pagar primeiro é muito estranho, né? Se pagar primeiro. Como é que a gente faz para se pagar primeiro? Se eu recebo o meu salário hoje, eu tenho dívidas controladas, ou seja, eu recebo meu salário e consigo pagar todas as minhas contas. Minhas contas estão em dia. Como é que eu faço então para fazer o dinheiro sobrar? Iago, eu já tentei, já anotei meus gastos, já fiz lista de gastos. Falando nisso, eu falei sobre isso, tá lá no meu perfil. Eu faço uma lista de gastos, mas eu não consigo guardar dinheiro. Eu listo os meus gastos, eu tento priorizar, mas eu não consigo, eu acabo gastando meu dinheiro todo. Uma das estratégias que você pode usar é justamente se pagar primeiro. Como é que você faz para se pagar primeiro? Como é que eu faço? Como é que eu utilizo essa estratégia na minha vida? Para eu me pagar primeiro, eu defino quanto que eu vou guardar para mim por mês. Eu quero guardar X do meu salário por mês. Eu quero X do meu salário. E eu tenho um propósito para esse dinheiro. Eu não posso simplesmente dizer que eu vou guardar X do meu dinheiro. Vou te dar um exemplo. Eu quero guardar R$200 do meu dinheiro hoje. Guardei R$200 do meu dinheiro. E aí, o que eu vou fazer com esses R$200? Se eu não der alguma coisa para ele, se eu não der um propósito para ele, se eu não disser para ele, você é para isso aqui, provavelmente até o final do mês eu já gastei esse dinheiro. Porque se eu não tenho um propósito para ele, ele serve para qualquer coisa. Serve para pagar um lanche para mim, serve para comprar alguma coisa que eu queira. Alguma coisa que dê na telha, porque não vem a ser uma prioridade, porque ele não foi planejado de forma correta. Então você criar o hábito de se pagar primeiro é você definir, olha, eu vou guardar X reais do meu salário. E, gente, aqui eu não estou falando de absurdo de dinheiro. Se você está saindo de dívida controlada para começar a guardar dinheiro, você não vai começar guardando, eu recebo R$1.600 no emprego que eu estou. Eu vou guardar R$1.600. Para uma pessoa que está gastando 100% do salário hoje, essa pessoa que vai guardar 100% do salário, isso é praticamente impossível. Tá? É improvável, mas é praticamente impossível. Então você começa aos poucos. Vou guardar R$30 esse mês, vou guardar R$20 no mês que vem. Isso faz isso tem uma compreensão, inclusive, porque se eu digo para mim que eu vou guardar R$500 do meu salário e eu não consigo guardar nem 200, eu crio uma frustração para mim, porque eu estou dizendo para mim que eu não consigo fazer aquilo que eu estou planejando fazer. Então não marca um passo maior do que a perna, né? Começa aos poucos, andando devagar, aos poucos. Antes de você começar a correr, aprende a engatinhar, tá bom? Eu hoje me pago primeiro dessa forma. Eu digo para mim que eu quero investir X reais no meu salário. Eu quero X reais no meu salário para poder investir. Hoje eu invisto para poder viver de renda, para poder atingir a minha liberdade financeira. Então eu vou atrás, eu tenho um conjunto de ativos na minha carteira financeira, né, de ativos financeiros, e todos os meses eu aporto. Eu vejo qual é o que está mais em conta, quem é que está me rendendo mais, o que faz mais sentido eu comprar naquele mês. Mas eu tenho X reais para poder gastar com os meus aportes comigo, com os meus aportes ali, com os meus propósitos, por mês. Então eu pego R$200, R$300, tudo depende também do mês. Tem um mês que a gente vai gastar um pouco mais, sim. Eu, por exemplo, comecei o meu tratamento dentário. É um valor que não estava alocado nas minhas despesas antes. Então parte desse dinheiro acaba saindo dali para poder pagar o tratamento dentário. E isso é super normal. Então eu reduzo um pouco do valor que eu vou investir para poder investir em uma outra coisa. Investir numa arcada dentária, investir numa coisa que vai me fazer bem. Há 2 meses atrás eu investi numa, como é que se diz? Numa Smart Band,
para poder me incentivar a perder peso. Já perdi mais de 8 quilos aí em 3 meses. Então você tem que aprender a criar o hábito de se pagar primeiro. Antes de pagar as contas, eu digo para mim o seguinte: eu tenho R$ 1.600 que é meu, não é de ninguém, ainda não é das minhas contas, não é do meu boleto, não. Eu tenho R$ 1.600 e eu vou gastar X comigo. X desse valor é meu. Então, quanto que eu tenho que aprender a viver da minha renda total? Eu tenho que aprender a viver com aquele valor que eu tirei. Se eu ganho R$ 1.000, né, R$ 1.100 agora vai ser o salário mínimo. Se eu ganho R$ 1.100 e eu quero guardar R$ 100 para mim, para eu poder investir, para eu poder montar minha reserva de emergência, eu tenho que aprender a viver com os R$ 1.000. Eu ganho 1.100, mas eu quero R$ 100 para mim. Eu tenho que aprender a viver com os 1.000. Isso é você aprender a se pagar primeiro. E antes de eu pagar as pessoas que eu devo, o crédito do cartão de crédito, aliás, a conta do cartão de crédito, antes de eu pagar eles, eu me pago primeiro. Antes deles verem o meu dinheiro lá na conta deles, ó, o Iago pagou aqui o boleto que ele estava devendo, tá bom? Antes de eu pagar, eu me pago primeiro. Eu transfiro o dinheiro para minha conta da corretora, vou lá, compro os ativos que eu quero e depois eu pago as minhas contas. Porque no meu planejamento, na minha cabeça, né, a minha estratégia, eu me pagando primeiro, eu me sinto realizado. Faz sentido eu trabalhar todo dia de madrugada, eu trabalhar 12 horas por dia, num final de semana, que é sábado e domingo que eu trabalho, igual eu trabalhei de ontem para hoje, de sábado para domingo, eu trabalho 15 horas. Então, isso tem que fazer sentido para mim. Todos os dias eu tenho que pensar no meu propósito, eu tenho que saber para que lado que eu estou indo. E para cada ação que eu tomar, ela tem que estar de acordo com aquele propósito que eu quero seguir. Eu tenho que estar todos os dias mais próximo do meu propósito. O meu objetivo, ele é gigante, porque para alguém que quer chegar à liberdade financeira, existe um caminho muito grande, um caminho árduo, inclusive. Mas, perdão, eu preciso estar todos os dias cada vez mais próximo daquilo que eu quero atingir. Entendeu? Hoje eu vou encerrar por aqui. Estou encerrando então no segundo nível. Eu vou ver se eu volto aqui na terça-feira. Eu vou publicar então no meu Instagram, dizendo quando é que eu vou voltar. Essa live foi meio que surpresa aqui, mas eu agradeço a presença de quem esteve por aqui, quem aparecer aqui depois. Muito obrigado. Deixa eu encerrar aqui. Forte abraço para você, boa noite. E agora quando você encerrar? Eu acho que é aqui. Ah, achei.